Eu vou explicar para vocês pedacinho por pedacinho. Porque não adianta a gente ler e não entender. A gente precisa ler, entender e guardar. Vamos? O que a gente precisa? Ler, entender, guardar. Muito bem. A primeira cartinha lá, ó. Porque pela graça sois salvos. Esse versículo o apóstolo Paulo escreveu para as pessoas que viviam numa cidade que chama Éfeso. Por isso eles eram os Efésios. Ok? E aí, o que Paulo queria falar para eles? Pela graça, vocês são salvos. Salvos do quê? A gente também é salvo, igual os Efésios. A gente é salvo do castigo, de quando a gente morrer, a gente ir para o inferno. A gente pode ser salvo disso. Pelo quê? Pela graça, que é graça de Deus. A gente não merecia. Quando a gente faz coisa errada, a gente merece castigo. Mas o Papai do Céu ama a gente tão, que aí, pelo amor dele, ele dá pra gente mesmo sem a gente merecer, né? Porque a gente faz coisa errada, mas ele fala assim: a minha graça é tão grande que eu vou salvar você do castigo quando você morrer. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Se eu não acreditar, eu vou ser salvo? Não tem jeito. Se eu não acreditar no amor, se eu não acreditar no amor de Deus por mim e no sacrifício de Jesus, e que eu posso ser salva do inferno, aí eu não tenho como ser salvo. Então eu preciso acreditar. Fé é quando eu acredito sem... Porque a gente acreditar no que passa na TV é fácil, né? A gente está vendo, a gente acreditar na árvore é fácil, né? Mas quando a gente acredita com o coração, é a fé. Então, pela graça de Deus, eu sou salva do castigo por meio de quando eu acredito. Muito bem. Depois, e isso não vem de você. Você pode ser bonzinho, você pode ajudar os pobres, você pode fazer um monte de coisa, mas não vem de você a salvação. Você pode ser muito bom, e está certo isso, a gente tem que ser bom mesmo, mas não é isso que vai salvar a gente, entendeu? Mesmo que a gente faça só coisa boa, não é isso que vai me salvar. É a graça de Jesus que me salva se eu acredito. Muito bem, a gente está entendendo? Está entendendo? Tá? E isso não vem de você. Então, não é mérito nosso. Não é assim, eu consigo ser salva. Não. É pela graça. É dom de Deus. Sabe o que é dom? É presente. É presente que a gente não precisa fazer aniversário, não precisa ser Natal, não precisa ser nada. É um presente que ele fica doido pra gente aceitar. Eu quero tanto te salvar. Como eu quero te salvar do castigo quando você morrer. Eu quero muito te salvar. Mas você precisa acreditar, porque é por meio da fé. E isso não vem da gente, vem dele. Que é por isso então que a gente precisa acreditar nele e esperar nele e receber dele. Entendeu? Vamos falar de novo então? E aí o tio Juninho vai apagar. Será que dá? Vamos mais uma vez com o telão então, ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Muito bem, pode apagar, tio Ju. Pagou já? Vamos lá então. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mais um pouquinho rápido agora. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem, um pouquinho mais rápido agora. Porque pela
uma família lá dos Estados Unidos, tem um menino que tem muitas perguntas a fazer. E uma das frases que ele mais fazia era essa: o que posso fazer? O que posso fazer? O pequeno Jessé era cheio de perguntas. Ele vivia fazendo perguntas para sua mãe. Mãe, eu quero entender mais, eu quero saber mais de Deus. Quem fez Deus? Ele perguntava. Quem é Jesus? Eu vou para o céu? Ele queria saber se ele iria morar um dia no céu. Essa era a pergunta que mais Jessé fazia. E sua mãe muitas vezes dizia: meu filho, por que essas perguntas? Vai perguntar para o seu pai, por que você não fale com ele? Mas o papai de Jessé era bem severo. Ele gostava de absoluta obediência e Jessé tinha um receio de falar com seu pai. Jessé preferia falar com a mãe, mas muitas vezes a mãe não conseguia responder tantas perguntas de Jessé. Um dia, aconteceu que várias notícias chegaram, rumores de guerras, mudanças, muitas coisas. E a família precisou tomar uma decisão muito rápida. Então, o seu pai, ele toma a decisão de vender a fazenda e se mudar. Mas naquela época, há muito tempo atrás, eu vou falar para você quando isso aconteceu, lá no século XIX, já faz mais de 120 anos. É uma história antiga, mas aconteceu mesmo. Eles precisaram então se mudar e o pai dele toma a decisão de vender tudo e compra uma carroça coberta para colocar tudo que podia dentro daquela carroça. A maior preocupação deles era com alimentos, eles precisavam se abastecer, porque a viagem ia ser longa. Você nem imagina quanto tempo. Era muito difícil encontrar muita coisa pelo caminho. Eles iam passar por montanhas, por vales, por lagos, por vários lugares eles iam ter que passar com aqueles cavalos e com aquela carroça. Mas eles não estavam sozinhos. Eles combinaram com mais 35 famílias, era uma caravana. Muita gente estava ali. E aí então, eles resolveram fazer essa viagem. Eles iam atravessar o país. Eles iam sair lá do estado de Illinois e iam lá para o estado da Califórnia. O papai de Jessé orou pedindo a bênção de Deus. Eles temiam a Deus. Ele orou porque muitas pessoas falaram muitas coisas ruins para eles. Tem certeza que vocês vão seguir com essa viagem? No meio do caminho tem um monte de índio assaltando, roubando, matando. Vocês têm certeza? A guerra está para acontecer. Mas eles precisavam fazer aquela viagem. E essa viagem durou 6 meses. Uau! Acredita que até o irmãozinho do Jessé nasceu no meio do caminho? Dentro da carroça? Eu achei demais. A mãe dele foi muito forte. Pois então eles seguem a viagem e chegam até a Califórnia. E de lá, alguns irmãos vão para uma cidade, outro para outra, um mais para o norte, um para o sul da Califórnia. E assim eles começam uma nova vida. A família de Jessé, como eu disse, é uma família que temia Deus. O Senhor guardou eles nessa viagem. Conta, na história diz que ninguém se feriu. Ninguém se machucou, ninguém morreu. Todos da caravana chegaram são e salvos depois de 6 meses no final dessa viagem. Algumas coisas aconteceram, umas coisas tristes aconteceram. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eles tinham 4 cavalos e no meio do caminho eles tiveram que passar por um lugar onde tinha água contaminada. E o pai dele tomou muito cuidado para que os cavalos não bebessem daquela água, mas aconteceu que alguns dos cavalos beberam e morreram. Ele ficou com apenas um cavalo. E agora, como seguir viagem com apenas um cavalo? O pai dele conseguiu trocar o cavalo por 2 mulas. Essas mulas tinham até o nome de Beth e Lucy. E ela conseguiu levar eles até o final daquela viagem. Então, muitos milagres aconteceram durante todo esse trajeto aí que eles fizeram. Quando eles chegaram lá na cidade, eles já tinham um local, uma comunidade, uma igreja que eles faziam parte. A família de Jessé temia muito a Deus. Eles iam na igreja, eles estavam sempre presentes, mas eles estavam muito preocupados em seguir regras. Muito preocupados em obedecer listas de regras que eles mesmos tinham criado. E aquilo incomodava o pequeno Jessé. Ele fazia tantas perguntas: mas é assim que eu vou para o céu? Eu tenho que seguir essa lista de coisas, mas eu não estou conseguindo obedecer isso. Isso daqui também não estou
fazer, não eram regras de Deus, não eram coisas que agradavam a Deus, eram regras criadas pelas próprias pessoas da comunidade. E eles não tinham um espaço para criança ali. E sabe como eles viam as crianças? Quando você crescer, você aprende. Agora, você não precisa saber nada, não. É verdade? Você já tem capacidade para aprender, não é? Você já tem capacidade para saber quem é Jesus, não é? E naquela época, as crianças tinham que apenas ser boazinhas. Vocês já ouviram essa frase? Eu ouvi muito isso quando eu era criança. Você é boazinha? Se você for boazinha, você vai para o céu. Vocês viram, já vou explicando o versículo aqui. É assim que nós ganhamos a passagem para o céu? Se eu for boazinha, eu vou para o céu. Mas então por que Jesus morreu na cruz? Então Jessé tinha muitas perguntas, mas ele tinha medo de falar com o pregador ou com seu pai. E Jessé foi levando a sua vida ali com todas aquelas perguntas. E à noite, ele sentia que ele não tinha cumprido aquelas regras, ele não tinha cumprido toda aquela obediência que precisava. E sabe o que acontecia com ele? Uma tristeza no seu coração, uma angústia na alma. E ele deitava assim, olhava pela janela, olhava para o céu, via aquele monte de estrela e falava: Deus, eu sinto o Senhor tão longe de mim, eu me sinto tão afastado. Por quê? A Bíblia diz que o pecado nos afasta de Deus. Jessé tinha o seu coração carregado de pecado, mas ele estava perguntando para todo mundo como fazer para se livrar daquilo e ninguém tinha resposta. Jessé queria saber, mas ninguém sabia responder tantas perguntas de Jessé. E Jessé foi se enchendo de amargura, de pecado, sentindo que não era possível seguir aquelas regras e ser um menino 100% obediente. Mas ele queria saber: como eu faço para um dia morar no céu? Isso era o que ele mais queria saber. Então ele perguntava: Senhor, meu Deus, o que posso fazer? O que posso fazer para te agradar? Pode fazer travessuras. Mas ele não era maldoso. Ele queria andar no caminho de Deus, mas ele estava preso às regras que estavam exigindo dele. E ele queria aprender a verdade. Então, o pequeno Jessé começou a crescer. Ele começou a passar os seus dias acumulando perguntas e ninguém respondia. E ele já estava com 12 anos. E ele começou a observar que as pessoas da igreja se tornavam membro, tomavam uma decisão: eu quero fazer parte dessa igreja. E ele começou a pensar assim: será que não é isso? Se eu fizer parte dessa igreja, se eu me tornar membro, eu vou ficar livre de todo esse pecado que está me atormentando. Parece que não quer sair do meu coração. Ele não sabia como limpar o coração. Sabe que Jessé não tinha aprendido ainda como orar e como falar com Deus. Ele não tinha aprendido ainda como confessar os seus pecados. Então Jessé pensou assim: eu vou pedir para minha mãe, já que eu estou com 12 anos, eu vou pedir para ela ver se eu posso tornar membro da igreja. Mas Jessé começou a observar que nenhuma criança se tornava membro da igreja, só os adultos. Pois bem, mas Jessé tentou, cheio de questionamentos. Ele foi e pediu para a mãe dele: mãe, o que posso fazer? Essa era a pergunta: o que posso fazer? Eu posso me tornar membro da igreja? E a mãe dele respondeu: Jessé, você é muito novo ainda. Você é muito novo ainda para aprender sobre Jesus? Não. Eu já posso, já tenho sabedoria para isso. Meu coraçãozinho está aberto para isso. Mas aquela resposta entristeceu tanto Jessé. Ele ficou tão triste. Sabe qual foi a atitude de Jessé? Não estou conseguindo seguir essa lista de regra aqui. Então tá bom, não posso me tornar membro? Tá bom, um pecado a mais, um a menos, não vai mudar nada na minha vida. Jessé resolveu fazer as coisas do próprio jeito. Resolveu seguir seu próprio caminho. Ele não queria mais saber daquela lista de regras. Ele não queria mais ficar tentando limpar o seu coração com suas próprias forças. Ele não queria mais saber como ir para o céu. Ele desistiu de saber. Aí ele começou assim: bom, se os adultos não sabem responder, então acho que nem ele sabe. E nos próximos 8 anos de vida de Jessé, ele foi crescendo afastado do caminho do Senhor.
Jessé queria viver a sua própria vida. Já que não me deixa fazer parte da igreja e ninguém responde minha pergunta, eu vou viver do meu jeito. Poxa, que triste. Jessé então segue sua vida. Um dia ele foge de casa, sem dar satisfação. Jessé virou um filho rebelde agora. Ele não quer falar o que ele vai fazer, ele quer viver a vida do seu jeito. Então ele foge de casa. Eu vou nadar, vou curtir, vou aproveitar. E ele vai, mas algo terrível acontece. O mar começa a puxar, as ondas começam a puxá-lo para dentro do mar. E Jessé rapidamente começa a pensar: estou longe de Deus, não consigo saber como me livrar de tanto pecado, minha lista já é enorme. E agora, o que farei? Como irei para o céu se eu morrer aqui? Mas ele lembrou que sua mãe orava muito por ele. Graças a Deus pelas mamães e pelos papais, né? Orava muito por ele. E ele viu um grande milagre acontecer. De repente, o mar se acalmou. Jessé pegou forças e conseguiu voltar. E conseguiu voltar para a beirada do mar. E ele foi salvo. Naquele momento, ele lembrou: ah, minha mãe devia estar orando por mim. Que milagre foi esse que aconteceu? Jessé, então, continua crescendo. E ele se torna um jovem. E aí ele fala assim: ah, agora eu vou mostrar para minha família que eu posso. E ele vai querer viver sua própria vida, trabalhar para ter seu próprio dinheiro. Ele vai querer morar sozinho. Ele falou para a mãe dele e para o pai dele: não moro mais aqui, vou embora e não venham atrás de mim. Puxa, deixa eu contar uma coisa. O pai dele conquistou muita coisa naquele lugar. Grandes fazendas, grandes terras, tinha muitos pomares. O pai dele ficou rico. Ele tinha tudo na fazenda dele, tudo na casa dele, até empregados ele tinha, pois ele quis ir embora. E quando ele foi embora, sabe o que começou a acontecer com ele? Começou a passar fome, começou a sofrer com o trabalho, não conseguiu um emprego que valesse a pena. Ele trabalhava, ganhava um pouquinho só de dinheiro e não dava para fazer nada, mal para comer. A família de Jessé foi muito atrás dele, várias vezes foram buscá-lo. E ele falava: não, me deixa, eu vou vencer sozinho. Eu vou conseguir vencer essa vida sozinho, não quero voltar para casa de vocês. Por várias vezes. Até que um dia, depois de muito sofrer, né, Deus estava tratando de Jessé, estava provando ele, estava querendo ensiná-lo. Depois de muito sofrer, ele decide voltar para casa porque o pai dele fez uma proposta. Jessé, eu te ajudo nos estudos. Vá para a faculdade, meu filho. Vá fazer o que você quer. Então Jessé aceita. Ele volta. A mãe dele e o pai dele recebem com muito amor e carinho. Nós lembramos até daquela história do filho pródigo, né? Lembra que o filho chega, o pai com muita alegria dá uma festa? Foi assim. Eles então colocaram, essa é a foto real, tá? Da faculdade onde Jessé foi, lá em 1900 e pouquinho. Então ele vai para a faculdade, já está jovem, mas ainda fazendo a pergunta: Deus, o que posso fazer para ficar livre desse peso do pecado? O que posso fazer? Como ir para o céu? Eu sou salvo? Não sou salvo? Esse é o questionamento de Jessé. Como ser salvo? Com meus próprios esforços? Sendo bom? Não consegui. Eu tentei a minha infância inteira sendo bonzinho, não deu certo, não consegui cumprir aquelas regras. O que eu posso fazer, Senhor? Até que Jessé começa a estudar e ele encontra alguns amigos cristãos. E os amigos começam a convidar Jessé para uma reunião de oração que acontecia lá na faculdade. E Jessé dizia assim: não estou interessado. Hoje não. Estava duro o coração de Jessé, né? Mas aí ele começou a lembrar: tanto que eu perguntei, cresci a minha infância querendo saber, agora eu não estou importando com isso. Sabe por quê? Porque Jessé já tinha crescido e a cabecinha dele já tinha enchido de muitas coisas da vida. Estava tão cheia de coisas que ele não tinha mais tempo para pensar em Deus. Ele não queria ocupar mais a mente dele com isso. Então ele pensou em seguir a vida sozinho. Mas aí, um dia, Deus trabalhou no coração dele, um amigo convidou de novo e ele foi. Ele foi na reunião de oração. E quando ele chegou na reunião de oração, o pregador dizia assim: Deus ama você. Aí o pregador dizia: mesmo com seus pecados. Opa! E o pregador dizia assim: tem um jeito para resolver o problema dos seus pecados. Você precisa crer que Jesus
nossas vidas e nos liga de novo com Deus. Então ele paga o preço. E Jessé, opa, eu não preciso fazer nada? Eu não tenho que pagar com a minha própria vida? Não! Jesus já fez tudo. Quando ele escutou essa frase, Jesus já fez tudo por você, Ele te ama mesmo com todo esse pecado, Ele vai te perdoar, vai te limpar, e você crendo, recebe essa salvação, Jessé imediatamente abriu seu coração. Era isso do tanto que eu queria entender, era isso que eu queria saber, até que enfim alguém clareou a minha memória, a minha mente. Jessé não estava tendo acesso aos ensinos corretos, porque lá atrás alguém não quis responder as perguntas dele. Mas ali, ainda jovem, ele começou a ter as respostas. Então é isso? É só eu crer pela fé que eu recebo Jesus como meu Salvador? Ele me limpa? Ele me perdoa? Então Jessé se entrega naquele momento. Ele sentiu um alívio tão grande na alma que Jessé começa a sair contando para todo mundo da família. Entendi. É só crer, é pela fé. Não tenho que fazer nada com os meus próprios esforços. Eu não vou pagar o preço para ir para o céu. Jesus já pagou. E ele saiu dando a notícia para todo mundo. Quando ele chegou na igreja, na comunidade dele, ele falou assim: tomei uma decisão. Eu estou feliz, estou leve, coração limpo, fui perdoado. Eu quero contar para todo mundo. Eu quero ser um missionário. E Jessé então começa a servir na igreja local. A maioria de todos ali não recebiam para ser missionário, não era pago para ser pregador, pastor, eram trabalhos voluntários. Jessé então decide fazer esse trabalho. E ele, sendo um fazendeiro, se torna um fazendeiro pregador. Ele começa então a dar estudos na igreja local. Mas acontece uma coisa. Lembra que Jessé tinha aprendido que tinha que seguir um monte de regras? Aquelas regras ainda estavam ali. E Jessé começou a criar mais regras. Por um momento, Jessé esqueceu da conversão. Ele esqueceu do momento lindo, maravilhoso que ele teve quando ele encontrou Jesus como Salvador. E ele começa então de novo a criar regras. Aí começou regras vindas da cabeça dele mesmo. Gente, vocês não acreditam. Jessé começou, tinha determinadas coisas lá que definia até o tipo, o jeito do chapéu que a mulher tinha que usar. As roupas não podiam ter botões. Os homens tinham a barba. Tinha o modelo de calça certo. É isso que me leva para o céu? Hã? Não? Se eu falar para você o jeito de roupa que você tem que usar, como você tem que ser para você ir para o céu, você vai acreditar em mim? Não acredita não. Não acredita não, porque Jesus tornou tudo tão simples, tão fácil, mas você não estava ainda conseguindo entender aquilo, ele começa a criar regras. Mas aí Jessé começou a analisar a própria vida. Minhas orações não são respondidas, não sou abençoada em nenhuma área da minha vida, estou carregando um fardo, estou pregando e ensinando que temos que fazer obras para ir para o céu. Ele voltou lá naquele costume antigo que tinha quando ele era criança. Jessé começa a ficar muito incomodado com isso. Ele não tem paz. Dia e noite sem paz. Ele não consegue entender como ficar livre de todas aquelas regras que ele mesmo criou. Ele mesmo criou uma confusão para ele mesmo. Então, Jessé toma uma decisão. Ele fez a melhor escolha. Sabe o que ele fez? Ele fez assim, agora eu vou estudar isso daqui, inteirinho. Mas eu vou achar a resposta. Ufa, foi a melhor coisa que ele fez. Ele começou a pesquisar tudo. Deixa eu ver onde ele está falando que a salvação é pela graça. E ele começou a listar todos os versículos que falavam que era pela graça, pelo presente que é Jesus. E começou a listar todos os versículos que falavam que a salvação não era por fazer obras. Não era você sendo apenas bonzinho. E começou a listar tudo que ele tinha estudado até então, tudo que ele estava ensinando. Jessé começou a confrontar tudo aquilo e viu onde estava o erro. Um dia, Jessé pegou um livro de um pregador. Lembra do Moody, que a tia já contou para vocês aqui no acampamento? Ele pegou o livro do Moody. E lá ele leu assim. O Moody falava assim no livro: que ninguém, ele dizia que a salvação era gratuita e que ninguém poderia se esforçar para consegui-la, e nem
foi querer saber mais. E ele pesquisou, e ele começou a falar com Deus. Um dia, olha lá, Jessé tinha uma fazenda, né? Ele cuidava de sua fazenda. Ele era pregador, ele evangelizava, ele queria ensinar sobre Deus, mas ainda lhe faltava sabedoria. E ele cuidava da sua fazenda. Um dia, olha a experiência de Jessé. Ele precisava podar os pessegueiros. Sabe por que ele precisava podar os pessegueiros? Ele ficou muito doente, muito doente, ficou de cama por muito tempo. E isso foi bom, sabe por quê? Ele passou todo aquele tempo estudando. E ele foi ficando com mais sabedoria, com mais clareza de Deus. E ele foi entendendo a verdade. Quando Jessé sarou e chegou lá fora, o que ele viu? Os pessegueiros tudo precisando podar. Ele tinha que cuidar da fazenda. Então, Jessé começa, sobe no pessegueiro, desce no pessegueiro, poda o pessegueiro, desce no pessegueiro, sobe, falando com Deus. Senhor, é isso mesmo, Senhor? Eu queria entender melhor. É isso mesmo? É só aceitar Jesus? É isso mesmo? Questionando a Deus e conversando com Deus. E começou a lembrar do que ele tinha lido no livro de Mude. De repente, a presença do Senhor foi tão forte ali que Jessé deu um grito. Eu aceito, eu entendi, Senhor, eu entendi. Saiu um peso do coração de Jessé. Ele viu quantas coisas erradas ele tinha aprendido e estava ensinando. Jessé, a partir daquele momento, teve um encontro verdadeiro com Deus. Sabe o que acontece? Ele sai correndo, desce a escada, quase tropeça e cai. E começa a chamar sua esposa. Ele tinha acabado de se casar. Ele grita: Ana, eu entendi. Eu sou salvo. Eu recebi a salvação, sim. Eu entendi que é pela fé. É através de Jesus. Só através de Jesus, Ana. E ele começa a contar para a esposa dele. Ela entende e também aceita Jesus como Salvador. Ali ele tem a certeza de mudança de vida. Gente, a mudança de vida de Jessé naquele dia foi tão drástica, tão rápida, que Jessé começou. Ela tem mais de... Ela começou em 1937, lá nos Estados Unidos. Quando foi em 1941, ele veio visitar o Brasil. Graças a Deus. Ele veio visitar o Brasil e alguns missionários daqui entenderam tudo que Jessé tinha falado e se dispuseram a começar aqui no Brasil também. Que hoje nós chamamos de Aliança Pró-Evangelização das Crianças. É considerada a maior organização que se preocupa com a evangelização das crianças. Você pode pesquisar, você não vai achar outro. Até hoje, esse trabalho continua. Até hoje, o Jessé, a equipe toda, né, que continua todo o trabalho. Agora ele ficou conhecido como Mr. O. Deixa eu falar por quê. Lembra do sobrenome que eu falei? Overholtzer. Difícil, né? Aí todo mundo falou assim: não dá para falar o sobrenome do senhor, é muito difícil. Vamos chamar o senhor de Mr. O. Tá bom. Então ele ficou conhecido como Mr. O. Gente, tá vendo aquela foto ali? É o capítulo de Mateus 18, onde diz de tudo que nós temos que fazer com relação à criança. É um chamado para a missão, para cuidar de crianças. Você lembra que Jesus tinha ensinado os discípulos, quando os pais foram levar as crianças para Jesus, os discípulos: não atrapalhe Jesus. O que Jesus falou? Deixa vir a mim as crianças. Jesus diz na sua palavra: não quero que nenhum desses pequeninos pereça. Jessé entendeu isso. E Jessé se preocupou muito com isso. Então, em todo lugar que ele ia, ele queria mostrar aquela parte da Bíblia. Ele queria ensinar os missionários, os professores, qual era a missão deles com as crianças. Olha o que aconteceu com a página da Bíblia dele, de tanto que ele usava. Desgastou, até perdeu um pedaço. Ele viajava por todo lugar falando, citando aquele pedaço. Ele queria ensinar a parte missionária na evangelização de crianças. E era exatamente ali naquele capítulo. Então, uma grande obra começa. Ele passava horas traduzindo materiais para preparar professores de toda língua, de toda raça. Viajava por todo mundo. O trabalho dele não parava.
Aí aqui nós vamos ver quando eles começaram. Várias crianças sendo alcançadas. E todas elas eram evangelizadas, entendiam o plano da salvação, aceitavam Jesus como Salvador e cresciam na presença do Senhor e depois se tornaram missionários também. Então muitos treinamentos foram acontecendo. Então, ó, ali tem as crianças da Jamaica, da Índia. Ali elas estão reunidas com um missionário que está ensinando para elas a palavra de Deus. Ali na Tailândia, no Japão, no Congo, na Áustria. Ele viajou bastante, hein? E ele continuava viajando. Jordânia. E até que um dia, olha aqui, veio no Brasil e preparou os professores aqui. E esse trabalho não parou até hoje. Graças a Deus. Que grande missão Deus colocou nas mãos dele, não é? O que você achou desse grande missionário que de criança fazia tantas perguntas? Foi uma bênção, não foi? Ele ter tido essa coragem de querer descobrir a verdade e se ver livre de todo aquele pecado. E ainda sair contando para todas as crianças. Amém? Essa história, então, se você quiser saber mais detalhes, se você ficou mais curioso, tem muita coisa ainda, que aí, se você quiser, eu até impresso o meu livro, ó. Pede para a tia que eu impresso, tá bom? Uma história emocionante para você saber. Agora eu quero falar com você uma coisa. Eu vou pedir isso para os irmãos colocarem a casinha ali, que nós temos uma surpresa. Agora presta atenção aqui com a tia um pouquinho, ó. Só um minutinho, olha aqui para mim. Ó, eu não sei como que essa história tocou seu coração. Talvez você esteja cheio de dúvidas como ele era quando criança. Talvez você tenha certeza que Jesus está no seu coração, você está leve, livre de todo pecado, você entendeu. Talvez você já entendeu tanto que você está até desejando ser um missionário. Não sei. Você sabe que você pode ser missionário de várias maneiras, né? Nós aprendemos no ID, podemos ir orando, contribuindo, ou mesmo viajando, né? Ou mesmo indo lá fazer missões. Mas eu quero convidar você, agora, que tem dúvida, tem tristeza, tem medo ainda aí, tem um peso, você está tentando ser bonzinho para ir para o céu? Ou você quer receber um presente gratuito? Você quer esse presente que é a graça do Senhor, é de graça. Você quer ter Jesus para que você ande nos caminhos dele e aí você faça a obra com gratidão. Jesus conta que quando ele entendeu isso, ele não fazia mais obra por obrigação, ele fazia em gratidão a Deus. O coração dele fervia de vontade de fazer coisas boas com o Senhor. Por isso ele saiu fazendo missões. Fecha os seus olhinhos. Eu vou dar um minutinho para você orar sozinho. Você, sozinho. Fala com o Papai do Céu agora. Está pesado o que você está carregando? Você sente que você peca e está tentando se consertar sozinho? Você ainda não aprendeu que você pode confessar seus pecados para Jesus? Se você sente assim, começa a falar: Jesus, me perdoa. Eu sei que quando eu peco eu me afasto do Senhor. Me ajuda a te obedecer. Limpa o meu coração. Eu creio, fala comigo, eu creio. Repete comigo, eu creio que o Senhor se entregou naquela cruz por amor a mim. Aquele sangue me limpou de todo pecado. Através do Senhor, eu posso receber a salvação. E essa pergunta, se um dia eu vou para o céu, é respondida agora. Quando eu tomo a decisão de receber o Senhor como meu Salvador. Quando eu aceito o presente, o Senhor me justifica, me toma como filho, me perdoa e me dá a vida eterna. Eu quero ser uma criança sem dúvida, sem medos. Eu quero andar nos teus caminhos. Nunca, nunca, nunca me perder. Porque é muito ruim ficar
ficar longe do Senhor. Obrigado, Jesus. Te louvo e te agradeço. Amém. Muito bem. Agora, então, tem uma surpresa para vocês. O nome dele é Tobias. Olha ele aí, gente. Oi, Tobias. Oi, pessoal. Pode vir. Ô, tia, você pode dar uma força aqui? Aí você vem. Obrigado, estava formigando minha perna já. Tudo bom com vocês? Sim. Vou perguntar mais uma vez. Tudo bom com vocês? Boa noite. Não, não é boa noite, é boa noite. Agora sim. Para mim é bom demais poder estar aqui hoje. Que criançada mais linda sou. Que bom que você veio. Que bom que ele veio, né, gente? Fala, que bom que você veio, Tobias. Estão felizes com a chegada dele aqui? Sim. Muito bem. Foi tudo bem de viagem? Eu viajei muito. Como assim? Eles usavam o livrinho, preparavam para pescar e usavam o livrinho? Como assim? Me explica melhor. Uai, Jesus me ensinou os discípulos a pescar homem. Você lembra? E esse livrinho ajuda a pescar a criança. Apesar que eu gosto demais da conta de pescar uns peixão de verdade, sabe? Como eu gosto de pescar, você tem que ver eu pescando. Eu sou um pescador das melhores categorias que tem. É mesmo? Pescador é melhor que? Categoria. Olha, legal. Eu sinceramente não sei pescar não, eu não gosto. Mas eu conheço várias pessoas que gostam de pescar, viu? Conheço bastante gente que gosta de pescar. Mas não, me diz, você também tem essa habilidade, mas pesca mesmo? Você pesca de verdade? Hoje, seu pé. Inclusive, tia, eu estou sabendo que o seu marido também é bom das pescas, né? Cadê ele? Aqui, ó, na sua frente. Aí, na sua frente. Oi, Júnior. Oi, Júnior. Oi! Ah, pensei que não estava aí. Olha, tia, eu também, eu só pego o bitelo não de briga. Eu tenho muita história de pescaria para contar, mas é tudo verdadeiro. Não tem essa de contar mentira de história de pescador, não. Eles já estão cansados de tentar pescar peixe a noite toda e não pegaram nada, porque era, sabe, porque era o sustento deles, né? A gente gosta de pescar que é por diversão, mas eles pescavam e tinham que comer o peixe, vender os peixes para cuidar da família, né? Era a profissão deles. Além de ter que comer, eles precisam vender, né, para as pessoas que alimentam, que usam para alimentar, tudo. Mas aí, um milagre tão grande acontece. Jesus chega de manhã com uma multidão que seguia ele por um dia. Então, Jesus pede para ensinar de dentro lá do barco deles. Esse barco, o parecido vai ser aqui, ó. E depois que Jesus termina de ensinar, ele disse para o Pedro voltar para o mar para pescar. Mas o Pedro já estava cansado demais da conta e respondeu que nada tinha pescado naquela noite. Aí Jesus falou para jogar a rede de novo e jogar do outro lado, né? Aí, sabe o que aconteceu? Eles pegaram tanto peixe que tiveram que pedir ajuda dos amigos, dos outros barcos, para conseguir puxar os peixes. E era tudo grandão, só bitelo, igual o seu pego, sabe? Sim. Só Jesus mesmo, que baita milagre. Foi mesmo, foi um grande milagre. Deus é maravilhoso, né, Tobias? Esse milagre foi mesmo. Então, mas é aí que vem a parte que eu mais gosto, tia. Depois dessa pescaria maravilhosa, Jesus fala assim para eles: não tenha medo, sigam-me e eu vou te ensinar a pescar homem. E aí eles encostaram os barcos na areia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Oh, que maravilha, aleluia. Eu não canso de ler essa passagem na Bíblia, tia. Por isso eu estou fazendo igual eles. Eu entendi o id que o tio Júnior falou no começo do culto, né? E eu estou obedecendo. Sim. Onde eu vou, eu estou pescando. Homem, mulher, criança, robô, todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Usando o livrinho, né? Que legal. Muito bem, Tobias, você entendeu mesmo a ordem de Jesus e está obedecendo. Parabéns. Eu espero que você tenha ótimas pescarias, viu? Tanto com os peixões como com crianças e com todo mundo. Eu também espero. Agora, deixa eu falar uma coisa. Você também gosta de surpresa? Gosta? Fica aí então, que eu tenho uma surpresa pra você.